Fala, Fogão! Como de costume, depois das partidas do Botafogo, eu costumo acompanhar a entrevista coletiva do Paulo Autuori, justamente para poder entender qual é a visão do treinador a respeito do que acabou de acontecer na partida disputada. Dessa vez, novamente, o Botafogo entregou o resultado no fim da partida. E como a gente já teve ali a visão do Paulo Autuori na partida contra o Corinthians, em que ele falou que aquilo ali foi um erro inaceitável, né, a forma como a gente acabou não ganhando aquela partida foi inaceitável, dessa vez eu queria saber o que ele ia falar. E eu tenho alguns pontos para destacar, vou comentar esses pontos aqui no canal em alguns vídeos. Então se você não é inscrito no canal ainda, aproveita esse momento, clica aí no botão de se inscrever que está logo aí abaixo, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp para ajudar o canal a crescer e enriquecer o nosso debate por aqui. Mas vamos lá, o ponto que eu quero comentar nesse vídeo, o primeiro aspecto da entrevista do Autuori, que eu quero comentar aqui, é quando ele fala sobre a imaturidade coletiva do Botafogo. É um aspecto importante a ser destacado pelo seguinte: a equipe do Botafogo claramente ainda está em formação. A gente não vai poder usar essa desculpa eternamente, naturalmente, mas com toda certeza é uma equipe que está em formação, em construção. Saíram alguns jogadores, chegaram outros, e o Paulo Autuori ainda estava buscando aquela formação tática ideal, a escalação ideal, enfim, como o Botafogo deveria utilizar as suas peças para poder chegar às vitórias. E uma coisa a gente não pode negar: o Botafogo tem sido competitivo, diferente de ser brilhante. Eu falo que a gente tem sido competitivo porque as equipes que enfrentam o Botafogo não têm vida fácil. Tirando a equipe do Internacional, que jogou muito mais do que a gente, foi em ritmo de treino, todas as outras partidas, o Botafogo deu trabalho para o seu adversário. Então a gente tem que pegar isso daqui justamente para começar a entender o que está acontecendo com o time do Botafogo. E uma coisa que realmente vale a gente destacar é essa questão da imaturidade coletiva. Que significa o quê? Significa uma equipe que ainda não tem um conjunto tão forte assim, que faz com que cada jogador saiba exatamente aquilo que o outro vai fazer. Onde o jogador tal vai estar posicionado, como ele vai se movimentar, de que maneira ele vai fazer uma cobertura defensiva, como ele vai me ajudar aqui na marcação. Tudo isso envolve entrosamento, maturidade coletiva. É um grupo de jogadores se comportar como uma equipe, não apenas como indivíduos. Isso é extremamente relevante da gente falar, porque à medida que o Botafogo foi entendendo a característica de cada jogador, um jogador começa a conhecer o jeito do outro se comportar dentro das partidas, se ele vai até a linha de fundo, se ele faz uma infiltração, se na hora de fazer uma tabela ele toca a bola e passa para frente para receber, ou se ele vai passar por trás. Tudo isso passa por uma questão de entrosamento. Essa maturidade coletiva que o Paulo Autuori mencionou na entrevista, por mais que o torcedor, no calor do momento, prefira falar mal, prefira falar não é possível, a gente não pode deixar isso acontecer, e de fato não pode, o Botafogo não pode ficar entregando os resultados no fim da partida, mas pensando friamente sobre o que significa essa maturidade coletiva que a gente precisa adquirir, de fato faz diferença. Porque no fim das partidas, o que está acontecendo? A gente está entrando num grau de ansiedade, que eu já falei aqui no canal no vídeo anterior, está entrando nesse grau de ansiedade que a gente não está conseguindo anular os adversários. A partir do momento que a gente começar a alcançar essa maturidade coletiva, de não sermos somente indivíduos dentro de campo, mas sim uma equipe, ter ali um grupo, um conjunto muito forte que sabe o que precisa fazer, com alguma naturalidade, esses vacilos que a gente andou dando no fim das partidas contra Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, vai acabar passando. E é isso que a gente espera. Claro que não dá para prever quanto tempo isso vai levar. À medida que as partidas forem sendo disputadas, é muito importante que o Paulo Autuori coloque a maior parte das vezes o mesmo time dentro do campo, tá? A mesma formação tática, a mesma estratégia, a mesma forma de se defender e atacar. Por quê? Porque isso vai favorecer o alcance dessa maturidade coletiva. Nesse momento, eu tendo a concordar com o Paulo Autuori. O Botafogo ainda tem uma imaturidade coletiva. A gente não tem um conjunto tão entrosado assim, a ponto dessas questões que a gente está vendo acontecer no campo de jogo não mais ocorrerem. Espero sim que o Paulo Autuori, mantendo a equipe, sempre jogando a mesma ideia de jogo, a mesma formação, ou seja,
que ele pare de ficar fazendo tantas alterações conforme ele vinha fazendo, que isso favoreça o desenvolvimento da competitividade do Botafogo, para que a gente não fique mais lamentando essa perda de pontos no fim das partidas. Esse é um ponto que vai ser fundamental ser trabalhado e adquirido. Se o Botafogo alcançar o mais rápido possível, e a gente precisa disso, essa maturidade coletiva, o nosso jogo vai se desenvolver ainda melhor. E nós não vamos mais deixar acontecer o que tem acontecido, de deixar a vitória escapar por entre os nossos dedos. E você, Fogão, o que você pensa desse tema? A maturidade coletiva da equipe do Botafogo. Faz sentido isso? Da gente ter um conjunto mais fortalecido para que essas falhas coletivas no fim do jogo não mais ocorram? Eu acredito que sim, mas eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você não deixou o seu like ainda, deixa agora, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e se ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu vou falar aqui no canal sobre outros aspectos da entrevista do Paulo Autuori, passando a minha visão. Então se você quer conferir, se inscreve, ativa o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.